salve, entusiasta do agro. Começa aqui mais um Rotação de Culturas. Agradecer principalmente ao Renatão por estar junto com a gente, mais um episódio aqui. Agradecer a Mac4, né, junto ao Notícias Agrícolas, por fazer o podcast acontecer. E a gente, antes de começar, de trazer, apresentar quem a gente trouxe aqui, uma pessoa que tem muita bagagem de mercado no agro, vai poder falar bastante coisa pra gente sobre RJ, crédito, garantia. E eu acho que é isso, para começar aqui, né, Renato? Legal, Diogo. Boa tarde para todo mundo aí. Eu acho que o Rotação de Cultura sempre, né? Falamos de tecnologia, de inovação, de marketing e vendas. E hoje nós vamos falar de um assunto que vai ser o grande dor de cabeça para o agricultor, né? Como ele vai financiar essa próxima safra, essa preocupação jurídica que nós temos de leis ambientais, né? Leis de crédito. Então, vai ser um apanhado aqui, Diogo, que nós vamos aprender muito e espero que quem tem assistido aí, que vai assistir conosco, vai aprender tanto quanto nós aqui. Legal. E para começar aqui, Júlio, também agradecer sua presença aqui no nosso episódio. Conheci o Júlio via intermédio do Renato, acho que uns 2 anos atrás. Isso. E a gente vem conversando bastante, principalmente alguns clientes em comum. Mas, Júlio, por favor, se apresente. Bom, primeiramente, né, agradecer aí ao Renato e ao Diogo pelo convite, né, a Mac4 também, né? E eu sou o Júlio Lauri, né? Temente a Deus, eu acredito muito em Deus. Tenho uma família maravilhosa. Carla, minha esposa, linda, espetacular. Christian e Maria Clara. Que legal. Eu emociono porque minha família, para mim, eu acho que ambiente familiar é tudo na nossa vida. Legal. Alicerce de todo mundo, né? Alicerce Ô, Júlio, forte. E para começar assim, fala um pouco, cara, como você entrou no agronegócio e tornou assim, e nós vamos discutir hoje, o Júlio fez um ecossistema do agronegócio fantástico e você não é do agro, você não é agricultor, você não é fazendeiro. Conta um pouco como você entrou e como criou essa rede, esse ecossistema todo que você tem, servindo o agricultor, servindo as empresas, servindo os distribuidores. Primeiramente, eu vim de uma classe trabalhadora, né? Meu pai era professor universitário. Eu fiz direito e me formei em 1992, né? Trabalhei muito tempo num grande escritório. Em 2001, nós decidimos montar o nosso escritório, né? Montamos o nosso escritório em 2001, já com um grande cliente, e para nossa surpresa, vários outros clientes acabaram acompanhando os meus sócios que estavam na época, né? Hoje nós temos aí algumas empresas bem significativas e bem significantes, né, do agro, que representa aí uma cadeia aí de alguns bilhões de reais aí envolvendo o financiamento do agro e a gente nessa prestação de serviço. Primeiro na advocacia, nós fundamos em 2001 a advocacia, hoje ela chama Lauri e Defina. Uma coisa que eu acredito muito é que as pessoas que acompanham você, Renato, você tem que valorizar. Uhum. E você valorizando essas pessoas, elas vão retribuir contento e sempre com um trabalho mais digno possível, né? E isso eu venho fazendo lá. Nós somos em 2 sócios de fundadores e hoje nós temos mais 5 sócios e ainda tem abertura aí para vir vários sócios aí de capitais. Hoje, para você ter uma ideia, nós somos em mais de 100 advogados. Mais de 100. Mais de 100 advogados em Ribeirão Preto, né? A nossa sede é em Ribeirão Preto, mas nós temos pessoas que trabalham online, tem advogados na Espanha, tem advogados em São Paulo, tem advogados em Goiânia. Então, nós temos aí, em algumas localidades, advogados lotados nessas cidades. Em 2015, em 2012, na verdade, eu vendo uma progressão do mercado de capitais, eu cheguei para um sócio meu e falei para ele, eu acho que está na hora da gente entrar nessa parte de mercado de capitais, mas vamos ser inteligentes, vamos estudar e vamos ver de que forma nós vamos fazer.
porque planilha Excel não cabe mais dentro do agro, né? Eu acho que planilha Excel está superado. É bom a utilização do Excel, mas Excel pode acontecer erros, podem ter pessoas maldosas que mexam na planilha e façam alguma alteração. Então, com um programa de computador, eu acho que a gente supera qualquer tipo de insegurança jurídica dentro do ecossistema do agro, né? Porque o agro é muito frágil, né? Você vê aí, de tempos em tempos, problemas acontecendo e problemas graves, né, Renato? Problemas graves de pessoas fraudando as empresas, pessoas maldosas mesmo, aquilo caindo limar. Nós fundamos a ACE em 2015, né? Para vocês terem uma ideia. 2015, eu tenho a grata satisfação, né? Depois de 10 anos, vamos falar assim, vamos fazer 10 anos aí. Hoje nós somos líder de mercado, segundo o relatório da Uquibar, né? Com mais de 63% dos FIDICs, CRAS e FIAGROS do agro, voltando do agro, né? Na parte de service. A ACE, que é Agriculture Collateral Expert, né? Falaram que para você ter sucesso, você tem que colocar o nome em inglês, então nós falamos assim, vamos colocar em inglês, né? Então, a ACE, nós temos um sócio, o Laerte Alves, né? Que foi convidado por mim para trabalhar comigo, né? E ele se empenhou bastante nesse trabalho aí, fez um case de sucesso. Aí vai um nome aí para vocês entrevistarem também, Legal. que é o nosso CEO da ACE, né? Ele vem fazendo aí um trabalho espetacular aí frente ao mercado de capitais. E o Gustavo Defina, que também é meu sócio, tanto em todas as empresas, e o meu amigo inseparável, né, Gustavo Defina, e na ACE nós temos a Cíntia. Como eu falei, você acreditando nas pessoas, eu acho que a gente consegue ter uma... Como é que fala? Uma reciprocidade tremenda. Hoje a Cíntia é nossa sócia. Ela entrou lá como uma funcionária, virou gerente financeira, virou diretora de operações e hoje ela é nossa diretora-geral e com participação societária já dentro da ACE. Hoje nós estamos rodando diariamente, entra e sai recebíveis, né, 26 bilhões, né, é um volume bem significativo. Estamos com mais de 105 operações e com mais de algumas dezenas aí para liquidar até o final desse ano. Lembrando que nós somos a parte do servicer, né? A gente faz toda a parte de serviços. Vocês não são uma fintech ainda? Não somos fintech. Ainda. Ainda. Boa, eu acho que eu queria até trazer uma pergunta às vezes, porque a gente fala muito sobre FIDIC, fala sobre muito FIAGRO dentro do nosso setor, mas eu ainda acho que é uma expressão que não é conhecida por muitas pessoas. Você consegue explicar para a gente mais ou menos como funciona, o que é um FIAGRO, o que é um FIDIC, para as pessoas que não conhecem? Consigo explicar, mas vai ser demorado. Aí você que decide, mas eu consigo. E a evolução que você participou, né, Júlio? Eu lembro a primeira interação nossa, você cuidava das CPRs. Depois das CPRs, você foi pro CRA, do CRA pro FIDIC. Pô, como você tá enxergando tudo isso? É legal você dar uma apanhada de tudo isso, esses instrumentos financeiros que para muita gente aí é siglas. Exato. O FIDIC nada mais é do que um desconto de duplicata de uma forma estruturada, onde a gente faz algumas estruturas voltadas para o agro, né? E destinadas a uma remuneração para um banco ou para um investidor, né? Sempre tem um investidor ou um banco no final. Tem que ter alguém para distribuir, né, esse FIDIC pode ir a mercado, ele pode ir e o CRA também pode ir a mercado, o FIAGRO pode ir a mercado.
Então, existem várias maneiras de fazer, várias maneiras, né? Eu não vou citar nome, mas as grandes indústrias de defensivo agrícola, as grandes indústrias de fertilizantes, todas estão migrando pro FDIC, né? Antigamente era o CRA. E quais o são CRA as se diferenças? tornou uma né? ferramenta um pouquinho mais cara, né? E o CRA é um pouquinho mais engessado, ele tem tempo para terminar. E o FDIC, você pode estender ele por mais um tempo, né? E você pode ir aumentando e baixando o capital dele à medida que você for precisando ou necessitando, né? Porque, na verdade, isso veio para ajudar. É um instrumento financeiro onde ajuda o financiamento do agricultor no final da linha, né? Os Estados Unidos, só para você ter uma ideia, lá o financiamento do mercado de capitais, nós estamos falando em 90% do mercado de capitais lá nos Estados Unidos, sendo que aqui a última divulgação que eu vi é que a gente tinha chegado a 8% do financiamento agrícola do país. Né? Então, eu acredito que vem aumentando bastante, porque a gente vem vendo os volumes crescendo demais em termos de valores também. Então, existem FDICs de 1 bilhão, existem FDICs de 4 bilhões, FDICs de 4 bilhões e meio, né? Nós estamos falando aí num valor bem significativo de uma única empresa, né? Então, nós estamos falando de FDICs próprios. Então, aquela empresa também, ela foi ao mercado. E ela é investidora também do mercado. E os bancos também, eles perceberam que criando essas operações financeiras, eles geram renda e geram perspectiva também de novos negócios para eles. Porque eles vão conhecer novos produtores, vão conhecer novas revendas, vão conhecer... Então, isso acaba gerando um mercado secundário de seguro, de venda de apólice de vida, de apólice para vender um carro. Seguros de máquinas. Acaba vindo outros negócios, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante aí, que eu acho que a nossa evolução aqui para o mercado de capitais é sem volta, tá, Renato? É sem volta. Eu acredito que vai atingir aí uns 20% aí em pouco tempo. Como você divide hoje, Júlio? Você fala assim, né? Tem muita gente que não é do agro, acha que o dinheiro do agro só vem do governo, né? Só vem do subsídio. Como você divide hoje? Porque o agricultor ele tem que colocar um capital próprio. Lógico, ele investe no capital dele. Aí tem o capital que vem de bancos oficiais. Banco privado estão entrando muito e tem esse movimento que está se criando de fintechs. Assim, como você divide hoje e como você está vendo essa próxima safra? Como vai ser distribuída? O cara fala, o maior plano safra da história, mas eu não estou vendo esse dinheiro aqui para o maior plano da safra da história. Eu estou vendo um movimento muito difícil de arrumar dinheiro para financiar o agricultor. Né? Renato, o que aconteceu... E está acontecendo, né, nesse presente momento, eu acho que o governo ele tem que começar a pensar um pouquinho e tentar ajudar os agricultores de algumas regiões, né? E também acabar com uma indústria que eu acho que criaram, uma indústria de recuperações judiciais, que isso vem encarecendo o nosso crédito no país, né? Então, pessoas que não precisam entrar em recuperação judicial, que pode fazer o próprio refinanciamento com indústrias, com revendas, como pessoas normais, não em recuperação judicial. Eu acho complicado, porque... a gente vê essas recuperações judiciais e isso acaba, no final, encarecendo o crédito para o produtor no final. Acaba. Então, você consegue fazer um financiamento de um CDI mais 3, ele vai precisar cobrar CDI mais 4,5, mais 5, 6, 7, 8, porque ele está deixando um fluxo atrás.
Porque não são todos os produtores que conseguem entregar garantias, certo? Sim. Então, a garantia de primeiro grau sempre vai para as indústrias de primeira linha, né? Aí, as outras garantias secundárias, que são, vamos falar assim, as garantias que são quirografárias, que não são extraconcursais, não estão fora da recuperação judicial, essas recuperações, esse pessoal não tem garantia. Então, pensa você entrar numa recuperação judicial, a última que eu vi chegou ao ponto de 90% de deságio. Então, se ele deve 1 milhão para mim, para o Júlio Lauri, Vai negociar? como advogado, né? Eu não, porque eu sou... A minha parte entra como na parte trabalhista, né? Entra como alimentar. Mas vamos falar, entra com o Renato Serafim, prestador de serviço, com a empresa. Deve R$1 milhão, você vai receber 100 mil. E você trabalhou pelo seu R$1 milhão. Você trabalhou muito para isso. Eu não tive lucro, né? de R$1 milhão. Agora pensa no Zé dos Anzóis, aquele senhorzinho que tem uma mecânica, que trabalhou na fazenda, tem lá R$30 mil para receber, utilizou peça, né, a peça dele, ele que comprou, vai receber 3 mil, 10%. É uma coisa de... É incrédulo isso, devia ter um limite, né? Porque esses pequenos, que acaba mexendo em toda a cadeia produtiva da cidade, né, Diogo? Porque acaba mexendo com o posto de gasolina, acaba mexendo com todo com as mundo, peças, né? Com peças loja de peças, loja de pescar. vestiário, uniforme. Pensa, o cara forneceu uniforme, R$20 mil de uniforme para a fazenda. Aí ele vai, o cara entra em recuperação judicial, vai receber 2 mil. O cara que ofereceu marmita, né? Não paga nem os botões das camisas. É por isso que eu acho um absurdo isso. É um absurdo. País... Isso não é um país sério, né? Renato, tem que ter uma mudança de regras dentro da recuperação judicial. E aí vai meu alerta aí para a Câmara dos Deputados, principalmente na parte dos nossos legisladores, para eles reverem urgente essa situação, porque o crédito vai encarecer. O crédito vai encarecer. Por exemplo, o Banco do Brasil não consegue mais emprestar. Se você tiver, eu não sei se vocês sabiam, mas se você tiver uma negativação de uma conta de telefone de R$12, e você está com financiamento de 12 milhões, o Banco do Brasil nega. Aí você tem que entrar com o processo tudo de novo. Então, é esse engessamento que eu estou falando da máquina, que faz o produtor receber, isso aí tem que mudar. Isso aí tem que mudar. Não sei de que forma. Eu acho que nós temos um deputado federal espetacular da Frente Parlamentar do Agro, que ele está fazendo um trabalho digno de excelência mesmo. Tomara que ele seja reeleito, né? Para dar continuidade no trabalho dele, né? Que eu acho que pode ajudar nesse sentido, né? Então, tem vários segmentos aí que a gente consegue... Pode falar o nome dele aqui, porque gente boa a gente tem que falar, né? Tem o meu amigo... O Arnaldo Jardim, né? Amigo pessoal meu, da região de Ribeirão Preto. E o presidente da Frente Parlamentar do Agro, que é o... Pedro Lupion. Que é o doutor Pedro Lupion. Doutor não, né? Pedro Lupion, lá do Paraná, né? Estão fazendo... legal, temos que falar das pessoas boas. Eles estão fazendo... um serviço, assim, um trabalho, né, e na verdade não é um trabalho para a população mesmo, né, porque nós estamos falando de alimentação, e nós não estamos falando de alimentação nacional, nós estamos falando de alimentação global. O Brasil hoje, se você for pegar aí as 10 commodities do nosso país,
3 nós estamos em primeiro, 2 nós estamos em segundo e depois fica em quinto, sexto. Então, quer dizer, nós somos a fazenda do mundo. A fazenda do mundo. Eu falo muito, né? O Brasil, às vezes, né, o Brasil foi feito, né, para feio falar, mas foi feito para dar errado, né? Porque muitas vezes você vai lá, faz o financiamento, não paga, e na verdade quem se prejudica são os menores que não têm acesso. E quando a gente fala sobre isso, principalmente de uma RJ, quando a gente fala de acesso a crédito, ô Júlio, a gente fala, que nem a gente falou, 90% hoje dos Estados Unidos, né, de financiamento vem FFDIC, no Brasil via 8. E a gente tem essa... Qual que é o principal... Os últimos números que eu tenho são esses, tá? Mais ou menos. E só para explicar assim, né? É a mesma coisa aqui na Bolsa, né? Quantos milhões de pessoas dos americanos investem na Bolsa e quantos milhões de brasileiros investem na Bolsa? O FDIC seria uma ferramenta para que o investidor normal possa entrar nesse mercado. Qual que é a diferença? Por que nos Estados Unidos é tão maior e no Brasil, que a gente tem tanta dificuldade de acesso a crédito, o FDIC ainda continua tão pequeno? Segurança jurídica. Segurança jurídica. O que não existe aqui no nosso país. Uma segurança jurídica forte para que você consiga trazer um crédito forte e que dê resultado para o investidor. Né? Hoje, infelizmente, nós temos juízes aí espetaculares, excelentes. O nosso STJ aí, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, tem excelentes... eu chamo de juízes, né, as vossas excelências, né? Mas, infelizmente, eu acho que a nossa base de juízes de primeira instância ainda precisa sofrer. Eu estou falando de uma reciclagem, né? Eles precisam entender um pouquinho mais do que é o financiamento do agro, né? Entender o que é uma alienação fiduciária, né? Entender o que é um título extraconcursal, né? Entender que você faz aquilo para a sua empresa para você ter uma garantia do recebimento, né? E se a pessoa cedeu aquela garantia, ninguém botou uma arma para ela assinar. Ela assinou porque ela quis. É claro que se acontecer algum problema climático, como nós tivemos aí no Rio Grande do Sul, que vem há 3 anos sofrendo, estou falando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, né? Essa região, e uma parte do Mato Grosso também, viu, Renato? Essa região, eu acho que o governo podia olhar com carinho. Eles vieram com uma proposta de liberar 200 bilhões, agora? É isso. Eu não lembro bem o valor, mas de liberar, mas só que não está chegando ao produtor. Esse dinheiro não consegue chegar ao produtor. Eu queria depois que, se os nossos amigos gaúchos e os catarinos estiverem ouvindo, né, o nosso Paraná também, saber se alguém já recebeu algum recurso desse e indicar os caminhos que fazem para os agricultores receber. Porque eles estão numa situação de penúria. Eles estão perdendo maquinário financiado. Eles estão perdendo terra. São pessoas simples que trabalham em 30 hectares, 40 hectares, sempre produzindo 80 sacos por hectare. Sabe o que é isso? No nosso país, que a média de produtividade é 50, né? 80 sacos de soja. Então, tem que valorizar a eficiência, né? E são nesses pequenos que eu acho que eles têm que olhar um pouquinho mais, os pequenos e médios, e grandes também, e grandes. Não deixar grandes empresas socorrer essas grandes empresas, né? Porque é prejudicial ao nosso agro essa grande inversão que está ocorrendo, principalmente nesse setor de, vamos falar assim, inversão de valores, né?
Que pune quem produz, né? Pune quem produz. Que está punindo mesmo quem produz. Quem sempre produziu, né, Renato? Quem sempre produziu. É complicado a gente poder falar. Eu não gosto muito de alguns termos aí que usam, mas eu falo assim, o produtor agrícola é aquele que coloca o ovo no seu prato, o leite para o seu filho tomar todos os dias, o arroz, o feijão, A roupa. e a roupa. E aí eu tô falando, a soja vai para alimentação, vai para óleo, vai para Ração. biodiesel, Vai alimentar o vai gado, para alimentar o gado, o frango. vai fazer o frango, vai fazer ração de peixe. Então, tem que ter um entendimento do nosso executivo dele tentar pegar, e aí vai uma crítica mesmo, uma crítica aí para o nosso ministro da Fazenda, que eu acho que está na hora de você pensar e ajudar realmente quem está necessitado. Aí vai uma crítica aí. Legal. Ô, Júlio, mas como você tá vendo, assim, né? Nós tivemos 23, 24, uma safra difícil para o agricultor, 22, 23, agora 25, 26, que nós estamos entrando agora. O que você tá vendo? Você acha que tivemos, acho que, o maior número de recuperações judiciais da história na última safra? Mais de 1.500% de aumento. Então, mais de 1.500%. Que já vinha de um recorde, né? Já vinha de um recorde. Tá E crescendo? agora, crescente. E o que você vê pro próximo? Você acha que vai continuar aumentando? Renato, eu acredito que existe uma indústria também da advocacia que eles estão fazendo reuniões em cidades, que isso eu fiquei sabendo, não vou falar o nome, é claro, com agricultores e cafés da manhã, almoços, churrascos, e falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, quando você tiver capitalizado na sua safra do ano que vem, quando você acabar de colher a sua safra do ano que vem, a gente entra com a recuperação. Porque aí você vai estar com o seu soja. Já está premeditando. Você já vai estar com um valor significativo. Vende, põe o dinheiro em nome de terceiro. E aí você faz você entra com a recuperação judicial. Aí você vai ter um deságio aí. Vamos falar assim, 85%, 90%, 70%. O mais baixo que eu vi deságio, que foi uma lá no Mato Grosso do Sul, que ele pediu 50% de deságio. Então, ele ia pagar 50%, mas mesmo assim, 50% em dívidas. O banco até consegue suportar, mas os pequenos não conseguem. Né? E fazer isso premeditado, de vez em quando eu sempre digo, né? Qual que é a diferença de um cara dar um cheque sem fundo premeditado do que ele te apontar uma arma? É a mesma coisa agora. Pô. Qual que é a diferença do cara pedir uma RJ premeditada do que fazer? E o que você me disse toca muitas pessoas, né? Você imagina o pequeno comércio, e quando você entra nas RJs, você vê valores lá que significa a vida inteira. Quantas empresas estão quebrando porque o outro fez um movimento desse, né? É uma pena, né? É uma pena. Mas na sua visão, você acha que do jeito que tá, vai aumentar? Eu acredito que vem uma leva aí de recuperação judicial. Eu acredito que vem aí mais algum... Eu acho que até... E eu tinha falado que até final de fevereiro, março. Mas eu acho que vai ainda ter mais uma leva, em virtude disso que está acontecendo, né? Desses escritórios de advocacia, fazendo esse marketing que eu particularmente sou contra, né? Mas isso aí, eu sou uma única pessoa no meio de milhares de advogados, né? Não são todos que pensam igual a mim. Mas tem esse problema aí que eu acho que até maio do ano que vem, eu acho que nós vamos ter uma leva grande. Eu acredito que quem passar de maio também passa daí para frente. Ô, Júlio, mas tem um tamanho mínimo para pedir uma recuperação judicial? Não existe barreira? Você vê recuperações judiciais de 2 milhões, 5, 7, 10, mas já tem alguns juízes já
de primeira instância, pedindo estudo prévio técnico, que é um laudo que eles têm que contratar, que ele coloca um perito dele, e aí quem tem que pagar é o próprio recuperando, né? Para ver se tem a possibilidade e existe necessidade daquela recuperação judicial. Aquilo que eu falei, Diogo. A necessidade da recuperação judicial é um instituto legal. A entrada na recuperação judicial de quem precisa é legal, está na nossa legislação, mas de quem não precisa não é legal. Eu não vou falar o nome também, é claro, mas agora recente teve um juiz espetacular também do Mato Grosso, espetacular, não vou falar o nome também, até para preservar, mas isso é público, e aí todo mundo do agro está sabendo, numa recuperação judicial lá no Mato Grosso, de um grupo de 12 empresas que negou a recuperação judicial. Falou assim, você não tem necessidade de entrar em recuperação judicial. Desmobiliza. O grande problema do empresário e do produtor rural é aprender a desmobilizar na hora certa. Não adianta você estar pagando juros de CDI mais 8, nós estamos falando aí 3% ao mês, 2,20 ao mês, Nossa. que você não vai sair do buraco. Então, você tem que desmobilizar, paga seu curto prazo, deixa o longo prazo para depois, porque eu acredito que a partir do ano que vem vai ter uma readequação aí, e eu acho que o agro vai começar a deslanchar agora. Sim. Bem que agora parece que com a aproximação do Trump com o Lula, parece que vem algumas... Eu acho que eles têm que ser um pouquinho inteligentes, né? Tirar a tarifação do café, porque o café aqui no Brasil já caiu Sim. bem o preço, né, Renato? E o café nos Estados Unidos subiu em torno de 18%. Nós estamos falando numa coisa assim astronômica, 18%. Então, quer dizer, eu acho que vai ter uma desoneração ainda de alguns produtos, né? E aí vai ser aquela avalanche de exportação. E vai ter também esse acordão aí de... O mundo vai normalizar, né? Vai ter as normalizar, proteções, mas... vai normalizar. Tá. Ô, Júlio, meu ponto aqui de dúvida também. Quando a gente passa, na sua visão, porque é duro a gente ficar pensando em algo, por exemplo, tem um juiz no Mato Grosso que pensa de uma forma, e a gente está vivendo isso como se fosse uma normalidade, né? Cada juiz decide o que quer, como quer, e às vezes acompanha ou não acompanha a Constituição. Mas, na sua visão, o que precisa ser feito? Porque para realmente a gente ter uma segurança jurídica, porque hoje é duro a gente chegar e falar assim, não dá para fazer negócio no Brasil porque tem insegurança jurídica. Eu tenho um cliente chinês, vamos falar que eu tenho um cliente chinês. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer um instrumento aqui para você, uma CPR com alienação fiduciária de grãos. Se o cara não me pagar, se o cara não te pagar, eu entro com um arresto ou uma busca e apreensão do grão. Aí o cara entra em recuperação judicial, ele já te arrola como quirografário. De sacanagem. Ele não põe você como extraconcursal. Então, isso, eu acho que cada decisão do juiz, por isso que eu estou falando que a legislação tem que ser mudada. Porque a partir do momento que ele me coloca numa classe onde eu sou extraconcursal e ele me coloca como quirografário, eu acho que ele tem que ter uma punição, uma multa sobre o valor da minha dívida. Então, se o Júlio tem R$1 milhão e ele coloca eu como quirografário com R$1 milhão e eu sou extraconcursal, ele vai ter 1% de multa em cima de R$1 milhão. Tem que doer no bolso. Mas, para isso, a legislação tem que mudar. O juiz pode aplicar essas multas a critério dele. Ele pode fazer como ato atentatório à dignidade da justiça. Mas não faz. Não faz. Então,
Eu acho porque ele está tentando ludibriar o juiz. Ele está mostrando uma coisa para o juiz que não é realidade. E o juiz vai julgar de acordo com aquilo que está nos autos, não é porque alguém foi falar para ele. O que está no processo tem que ser julgado daquela forma. Então, vamos falar que a gente tem... Agora eu entro, ele entra com a recuperação, eu entro com o meu arresto, que eu sou extraconcursal. Aí o juiz de primeira instância aqui fala assim: aguarde o stay period. Stay period, para quem não conhece, são 180 dias que o processo, qualquer tipo de processo é paralisado depois que o juiz aceita, que dá o despacho aceitando a recuperação judicial. Antigamente, era 180 dias. Agora a lei veio 180 dias, prorrogável por mais 180. Então, nós estamos falando de 1 ano de um processo parado. Aquela minha soja já era. Aquela minha soja daquele ano já era. Mas um ponto importante da alienação fiduciária, que a minha safra de 1 ano passa para o outro. Então, eu continuo com a garantia dos grãos. Enquanto, se você pegar uma CPR física simples, não, eu tenho daquela safra. Eu tenho 24, 25. Com alienação fiduciária, eu tenho 24, 25, 25, 26, 26, prolonga. 27, 27, 28, 28, 29. Agora, me explica. Agora eu quero que você me explique. Como que eu vou falar para um chinês que eu tenho que esperar 360 dias para entrar com o processo? O que ele vai falar? Como que eu vou falar para um inglês, ou para um americano, ou para um suíço, ou para um alemão, ou para um canadense? Não vai longe, não. Eu explico para um paraguaio. Isso. Noruega, que são as maiores empresas do mundo, né? Como que eu vou explicar isso, a segurança jurídica do nosso país? Como que eu vou explicar? Vou falar assim... Ele vai falar assim: vou mudar de advogado. Não vai adiantar nada. A garantia, na verdade, se torna quase virtual, né? Porque você tem uma garantia de 360 dias no processo parado, existe a garantia. Imagina as empresas, que o problema das empresas hoje... Você quebra a empresa não é por EBITDA, né? Você quebra por fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Você imagina uma empresa dessa que tem todos os compromissos dela, na hora de receber, ele leva um tombo desse de 360 dias. Ou de 180 dias que seja. Cara, mas isso... você tem as suas contas para pagar, né? Não, mas isso eu tô falando que prejudica a cadeia inteira, né? A cadeia inteira, isso que eu tô falando, né? Precisa mudar. Por exemplo... Eu acho assim, ó, dívida até 50 mil não tem que entrar em recuperação judicial. Tem que olhar para esses pequenininhos, gente. Tem que olhar para essas empresas menores. Porque, de repente, se for um dono de oficina, ele tem que dar comida para os filhos dele, tem que pagar a escola, porque... Muito bom ponto. A escola não... Hoje a escola estadual está deplorável, né? Mas tem que... Eu acho que tem que ter uma mudança. Ô, Júlio... E teve uma mudança recente, que, na minha opinião, não teve nenhuma melhora. Na minha opinião, não melhorou nada. Agora, por exemplo, uma alienação fiduciária... Aí você vem, Renato, também, e aí você fala assim... entrou, o cara me deu o silo dele. Me deu o silo, puta, beleza, o silo vale 30 milhões, eu vou financiar ele até 25. Financiei ele, eu dei 25 milhões em produto para ele. Desses 25, eu tenho certeza que ele fez 32, 33 milhões. Era para fazer, né? A não ser que trabalhou errado também, né? Porque tem muita gente que não faz seguro de safra, que não faz... que não trava, né? Esse que é o grande problema também do agricultor, né? De não travar... Tem os dois problemas. Ele tem que saber o seguinte: trava... Ele trava o custo dele e o resto ele especula. Ele tem que entender isso. Enquanto ele não entender isso, vai ficar complicado. A partir do momento que ele começa a entender, você vê aí pequenos produtores agora usando essas ferramentas magníficas que o mercado já disponibiliza, né?
E que nós Então, falamos, o barter é travar custos, né, cara? Barter. Deixa, trava os custos, depois o lucro você vai, Depois o lucro vai fazendo, você- faseando. Ô, Júlio, uma pergunta assim, né? Dentro do seu ecossistema, você tem uma plataforma de crédito, lá, que você analisa o crédito dos distribuidores, dos agricultores para as empresas. Então nós temos a Ace, né? Isso. Que eu já falei para vocês, né? Com mais de 100 operações aí rodando, com 26 bi lá dentro da coisa. Nós temos uma plataforma de registro de CPR, que é uma empresa que chama Agromatic. É porque eu sempre fui empreendedor, né? Eu acho que não todas as vezes deram certo, mas a maioria... Nós somos sócios de uma que deu errado. Eu falei, pô, Júlio. né? Mas, na maioria, eu acredito nas pessoas e principalmente quem está do meu lado, né? E aquilo que eu falei, a Agromatic já tem mais sócios, né? Hoje nós somos o pessoal... sou eu, o Gustavo Defina, meu irmão, sempre o irmão que a gente escolhe para a vida, né? Tem o Laerte Alves, tem o Marcos Santos. O Marcos começou a trabalhar comigo no primeiro ano de escritório. Ele acreditou, foi o nosso primeiro sócio de capital que nós chamamos para compor a nossa composição lá do escritório. Uma mente brilhante, advogado brilhante, ele está com a gente aí há muito tempo, né? Aí tem o pessoal que faz a plataforma, né, que a gente trouxe também como sócios efetivos. E tem mais 2 integrantes que entraram no ano passado, mais 3 integrantes que entraram no ano passado, que a gente deu participação também, porque eles sentem eles sempre sentiam que a empresa era deles. Então, eles tiveram propostas para sair, para compor outras bancas, outros lugares, e eles falaram assim, não, é aqui que eu quero ficar. Que é o Felipe, tem a Fernanda e a Luísa. Então, nós somos aí nesse monte de sócios e nunca tivemos uma briga, nada. Sempre a gente trabalha com conselho, então tudo é definido. Apesar de eu ser majoritário, né, eu faço questão de todas as decisões, tanto do meu escritório, tanto da Agromatic, quanto da Ace, da TrackSign e da Gsign, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, os votos são por cabeça. Então, quer dizer, se o cara tem 1%, ele vai votar igual eu, que sou majoritário. Legal. Né? Então, mas acho assim, que só para... Dentro dessa plataforma de crédito, para fazer uma plataforma de crédito, você usa imagem de satélite, você usa informação financeira, informação de safra, você usa tudo. Dentro dessa plataforma de crédito, como que você pode oferecer um diferencial para a empresa que vai contratar você para fazer essa plataforma de crédito? Como prever que um cara não está premeditando uma RJ com todo esse arsenal que você tem? Tem como? Primeiro, não tem. Não tem que dar para você fazer a previsibilidade bem antes. Por exemplo, fazer um monitoramento via satélite, né? É um instrumento caro ainda, mas que eu acho que estão vindo novas empresas aí barateando o preço desse instrumento, dessa verificação. Então, o que acontece dentro da... Eu vou falar mais ou menos como funciona dentro da previsibilidade, né? Então, vamos supor que eu plantei em... O pessoal lá no Mato Grosso está plantando agora. Nós estamos falando no final de setembro. Aí eu pego uma foto D+7 para ver se germinou. Eu pego um D+30. Se já não tiver, se D+30 ou D60 ou D45, ele tiver com problema de germinação e ver que ele passou a grade para plantar de novo, ele pode ter problema. Aí você já vai assinando, Aí o bom é que você pode chegar nele e já conversar com ele, ó. O que você precisa? Que é isso que todas as empresas deveriam fazer. Deviam conversar antes de tomar qualquer tipo de atitude.
eu acho que o conversar e mostrar para ele que da forma como ele está fazendo não está sendo eficiente, ele tem que mudar. Porque as empresas hoje, Renato, ainda, principalmente essas pequenas empresas, vamos falar empresas que faturam 20, 30 milhões do agro, que são revendas pequenas, aquelas familiares, eles acreditam muito no fio do bigode. Então, eles nunca tiraram um bacen do agricultor. Tanto é que eu fui a semana passada numa dessas revendas pequenas e agricultor e essa revenda chegou assim para mim e falou assim: ó, Júlio, eu nunca tirei o bacen de ninguém. Agora eu estou numa plataforma aqui que tira bacen, que a minha também tira, desde que seja autorizado pelo agricultor, né? Falou assim: eu fiquei pasmo quando eu vi o endividamento dos agricultores que estão aqui comigo em banco. Eu não sabia que era tão alta assim. Alavancadas. Os caras estão alavancados. Mas é a região do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem que olhar diferente. Eles vão perder as terras. Os agricultores vão perder as terras lá se não tiver um auxílio urgente, emergencial lá para os agricultores. Agora, falando um pouquinho da Agromatic. A Agromatic também é líder, né, de mercado em Esteira de crédito. Em esteira de crédito, estou falando de fazer CPR, instrumentos financeiros, né? Com mais de 30 bilhões em registros nas registradoras B3, a gente utiliza a B3 e a CERC, né? Com mais de 14 mil CPRs emitidas, né? Ao longo... É uma empresa, vamos falar aqui, nova, né? Fundada em 2019, e com mais de 5 bilhões em contratos sem ser CPR, né? Então, nós estamos falando aí em 35 bilhões aí em títulos de crédito. Então, e é uma plataforma muito simples de se operar, né? A gente trabalha aí com grandes multinacionais, com grandes empresas. No início, eu acho que a gente tem que ser persistente, né? No início, a gente tinha um cliente e a gente vai batendo na porta dos outros e vai aprimorando também, né, a plataforma. E hoje eu acredito que é uma plataforma de um sucesso, assim, que ela é muito simples de operar. A gente trabalha de uma forma que a gente consegue colocar tudo dentro do programa. Então, quer dizer, eu sei se a capacidade produtiva daquele agricultor ele vai conseguir me entregar aquela área. Então, vamos supor que ele me dê lá uma área de 50 hectares e ele me deu 1 milhão de quilos. 1 milhão de quilos não cabe em 50 hectares. Então, a minha plataforma ele já entra no CAR, já faz a foto, já faz a estimativa e fala assim, não, eu preciso para 1 milhão de sacos, eu estou falando chutado, viu, que eu não fiz a conta de cabeça. E aí eu já faço a previsibilidade de quanto que ele vai precisar. Então, ele vai precisar de 500 hectares para dar 1 milhão. E se tornou uma plataforma 100% digital, né? Essa que é a vantagem dele, 100% digital. Então, vem assinatura digital, registro digital. A gente está já conectado com a B3. Então, é tudo automático. Antigamente, você mandava uma CPR por CPR para poder registrar. Hoje não. Hoje eu posso mandar 100 ao mesmo tempo, em 30 segundos volta 100 registradas. Então, são as tecnologias. E dentro... Ô, Júlio, deixa eu só para a gente fazer uma finalização. Aqui a gente está já no tempo limite do podcast para grade de horário. Eu queria já, para a gente entrar na parte de finalização, para a gente tentar finalizar, senão a gente não cabe o episódio lá dentro do Notícia Agrícola. A gente sempre comenta aqui com o Renato que todos os episódios são bons. A gente fica olhando pro relógio, passando rápido, que fala, puta, o assunto tá bom, mas tem que parar às vezes um pouquinho. Mas só para a gente fazer a finalização, pode terminar para a gente conseguir encerrar. Tá bom. Então tem essa empresa. E aí, em maio agora, deixa eu só comentar da boa notícia aí para todas as empresas aí, né?
Em maio agora, nós lançamos na Andave a TrackSign. A TrackSign nada mais é, Renato, do que um canhoto digital onde vai acabar com venda cruzada, vai trazer segurança jurídica tanto para o investidor quanto para a revenda, que é a TrackSign. Então, você tem o canhoto da nota fiscal, onde a gente colhia as assinaturas. Então, nós criamos um aplicativo onde passa a ser digital. Então, eu vou na empresa, eu vou fazer a entrega para o Renato Serafim, eu vou lá, tiro uma foto do Renato Serafim e bato um georreferenciamento de onde eu estou, para falando que eu entreguei mesmo os produtos daquelas notas fiscais. E é validado juridicamente já? Não tem nenhuma decisão contra, porque começou em maio, né? Boa. Mas eu acredito que não tenha... Porque não tem cruzamento, né? Acaba com venda cruzada, né? Então, traz uma segurança, tanto para as revendas quanto para os produtores rurais, que entregou mesmo a mercadoria e foi aquela pessoa através da foto e aí assina também via digitalmente. Então, nós já temos 3 clientes grandes, estou falando grandes, e acredito que nós vamos aí evoluir aí para um... Não, e é legal isso jurídico, porque eu tinha isso numa das empresas que eu trabalhei, que eles assinavam. Aí chegou um cara lá e falou, cara, isso daí não vale nada, que não tem valor jurídico. Falei, cara, tem uma foto, tem o cara assinado, não vale. Pô. Falei, pô, é aquele negócio da insegurança jurídica que nós temos, né? Mas boa. Júlio, queria agradecer sua presença aqui com a gente no Rotação de Culturas. É sempre bom ouvir pessoas que venham para ensinar, né? Eu sou um eterno aprendiz aqui dentro desse podcast, junto com o Renato, sempre é, Renato. Pô, eu te disse que hoje nós íamos aprender muito, né? E faltou tempo, porque acho que nós vamos ter que repetir. Começar a combinar mais horários. É a grande dor hoje. Né? Não, e a grande dor hoje, né, Diogo? A grande dor hoje, cara, é você trabalhar com gente que tem esse ecossistema e que oferece essa segurança jurídica para todo mundo, né? Para o agricultor, para quem fornece para o agricultor. E a gente olha essa relação agricultor, a gente acha que o agricultor só mexe com gente grande. E hoje nós vimos aqui que quando o agricultor faz uma recuperação judicial, ele afeta muito mais os pequenos, o comércio local, do que os grandes, né? Que os grandes têm como se proteger. Foi legal esse depoimento seu para ver que quem sabe não começamos a sensibilizar as pessoas desse problema que nós estamos enfrentando no campo, né? Isso. Não, eu que agradeço aí, Diogo, Obrigado, Renato. E vai o nome aí que eu te falei, hein? Chama o Laerte também, que ele tem alguma coisa para contribuir aí com vocês. O menino apesar dele ser novo, ele tem uma bagagem extremamente boa. Meu novo irmãozinho que eu tenho lá, mais novo. Tá? Obrigado aí, legal. Renato. Diogo, e eu acho que eu aprendi também bastante com vocês. Já o Renato foi meu professor, então eu tenho que respeitar ele. Não, obrigado e parabéns pela essa visão empreendedora de formar esses ecossistemas, né? Ontem até nós falamos, né? O cara perguntou, pô, se nós vamos por produto, né? Por verticalização ou por especialização em produto. O Júlio é um grande exemplo dessa verticalização que ele fez, esse ecossistema. Parabéns, obrigado. Tem uma frase do Eleanor Roosevelt que ele fala assim, né? Que eu queria terminar aqui. E isso eu levo para minha vida. Para minha vida. Para lidar com si mesmo, use a cabeça. E para lidar com os outros, você use o coração. Legal. Boa. Isso obrigado. Para vida. Boa, Júlio. Obrigado pelo tempo, obrigado por esclarecer bastante coisa. De novo, Renato, obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado a toda a audiência que ficou com a gente aqui até esse finalzinho de sexta-feira à tarde aqui no Notícias Agrícolas. Desejar a todos um bom final de semana. E é isso, agradecer ao Notícias Agrícolas, Macfor aqui por trazer Rotação de Culturas, cada vez mais trazendo conteúdos de inovação, marketing, vendas do nosso setor para toda a cadeia das pessoas que nos acompanham. Obrigado. Legal. E boa tarde. E como é sexta-feira à tarde, lembrar que a cerveja também vem do agro, tá? Você disse um monte que vem do agro. A cervejinha que nós vamos beber agora vem do agro. Verdade. Também. Abraço, pessoal. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.